Quais são as características da estrutura metálica aparente? Então, se você vai projetar a estrutura metálica aparente, você tem que saber que essa casa vai ter algumas características, algumas coisas que têm que ser detalhadas, algumas vantagens e desvantagens para o teu cliente e para você como projetista, tá? Então, a primeira coisa é que a estrutura estará à mostra. Então, os projetos que eu estou trazendo agora são projetos autorais. Esse projeto aqui eu fiz junto com a minha amiga Isabela Rosseto, lá em, sei lá, 2016, eu acho. Enfim, faz um tempo aí já. E repare que a estrutura metálica aqui está à mostra em destaque. Aqui, ó, aqui é a expertise do projetista, tanto a junção do arquiteto com o engenheiro, quanto do engenheiro estrutural, que, ó, diminuiu a seção para fazer lá em cima, tá vendo? Dentinho aqui. Isso, gente, é aquilo da gente querer pagar menos pela estrutura, né? Ninguém quer ficar gastando dinheiro à toa. Mas a estrutura tá toda à mostra e tá em destaque. Por que ela tá em destaque? Porque a gente poderia ter tampado ela com algum material, a gente poderia ter só pintado da mesma cor que as paredes, mas a gente não fez isso. A gente pintou a estrutura de uma cor contrastante com a casa. Quem escolhe a cor, gente, da casa sabe que é o dono, né? Então não me vem aqui me dar crítica se é vermelho, se é cinza, se é a cor de algum time, não tem nada a ver com isso. A intenção aqui era a gente ter a estrutura numa cor escura e a casa numa cor que contrastasse. Aqui, então, a estrutura ficou em destaque. Inclusive, alguns parafusinhos que a gente enxerga, alguns detalhes da estrutura, a gente enxerga mesmo de longe. Esse lugar onde a gente está aqui, não parece, mas é no segundo andar. Segundo andar? Quase terceiro, porque a gente tem um subsolo que não é enterrado. É um subsolo, o terreno é 2 metros abaixo do nível da rua. Então, é um subsolo que está no nível do terreno. Mas tem esse subsolo. Tem um andar que tem alguns apartamentos, um apartamento, 2 outras salas. E aí chega aqui onde eu tô. Então, aqui onde eu tô, esse lugar aberto, é um terraço. Por isso que o nome dessa construção é Vila Terraço. E aí tem mais esse andar aqui, que faz parte desse apartamento. E lá em cima tem mais um chapeuzinho que a gente tacou umas caixas d'água que é necessário, né? A gente não quer, mas é preciso pôr o chapeuzinho da caixa d'água. Nesse momento mesmo a gente está com outro projeto que a gente teve que pôr o chapeuzinho para a caixa d'água. Repare como mesmo tendo madeira, mesmo sendo um ambiente aberto, mesmo a gente não enxergando tanta infraestrutura aparente, ficou com uma certa linguagem industrial. Então, a estrutura metálica aparente, ela tem já o pezinho num estilo industrial. Dá para manobrar? Dá para manobrar, mas tem o pezinho lá, entendeu? O legal da estrutura metálica aparente é que ela facilita a manutenção da estrutura. Então, caso você esteja projetando uma casa para o litoral, eu sugiro que você utilize estrutura parecida com essa, que são perfis que têm seções abertas, como o perfil W, ou perfil I, ou perfil U. Então, elas podem receber tratamento de superfície totalmente em toda a sua superfície e ficam aparentes, ficam amostras. E assim, se aparecer qualquer tipo de patologia ou de início, não vai aparecer uma patologia, vai aparecer um início de problema. Você já enxerga e você pode tratar, você pode consertar, dar a famosa lixadinha e pintadinha e daí não vai ter mais problema nenhum. Aqui uma foto de dentro dessa mesma casa. Então, ó, esta porta que eu estou enxergando do lado de fora é a mesma porta que eu estou vendo agora do lado de dentro. Eu tava lá daquele lado tirando a fotinho, que essa fotinho aqui foi um fotógrafo chamado Rafael que tirou essa foto pra gente, por isso que tá, né, gente, super bem enquadrado e tudo mais. Daqui a pouco chega as fotos que eu tirei. Aí vocês vão ver que é diferente. Mas enfim, não vamos depreciar a foto que vocês nem viram ainda. O que eu quero mostrar aqui é que até dentro da casa a estrutura está aparente. Por isso que ela é aparente, porque por fora e por dentro da casa você enxerga a estrutura. E mesmo aqui dentro, ela não tendo o destaque que ela está tendo fora, ela ainda tem um certo destaque, porque ela está em relevo em relação ao forro. Ela não foi escondida nem na parede, nem no forro. Se você perceber, você enxerga lá, ó, um pilar descendo na parede, você enxerga as vigas acontecendo. Aqui tem um brilhozinho, será que vocês enxergam? Dá para ver, né? Um brilhozinho aqui, ó, é outro pilar encostadinho na parede. Então a estrutura está aparente por dentro e por fora, ó, as vigas acontecendo aparentes por dentro e por fora. Uma questão importante quando você especifica
que a estrutura vai ficar aparente, você faz todas as suas perspectivas com a estrutura aparente, você tem que entender que você vai precisar detalhar a impermeabilização dos encontros. A gente tem aqui, ó, muitos encontros, ó. Encontro de viga com a parede que está vindo embaixo dela. Encontro da parede com a viga que está acima dela. Aqui, outro encontro de parede com viga, encontro de pilar com parede, por aí vai. Tem vários outros encontros aqui, se eu fosse sublinhar todos, viraria uma riscarada, porque a gente tem aqui, ó, o encontro com a soleira, com a parede, a gente tem lá em cima acontecendo uma mureta de terraço. Cada lugar desse, principalmente numa escolha projetual como essa, que não tem beiral, e quem me acompanha sabe que eu curto tacar um beiral para proteger a parede, mas nem todo projeto conversa com o beiral e nem todo cliente gosta do beiral. Então, nesse caso aqui, a gente não usou o beiral. Essa parede ficou exposta e sim, cada encontro de material diferente na construção civil, não só com a estrutura metálica, é isso, gente, com qualquer tipo de estrutura. Se você encontra bloco cerâmico, estrutura de concreto armado, são materiais diferentes, eles têm coeficiente de dilatação diferente, eles dilatam de maneira diferente e entre eles pode sim aparecer uma fissura. Não é uma rachadura, a casa não vai cair, é uma fissura do próprio encolher e esticar do material. Então, nesses encontros é necessário sim fazer um detalhamento de impermeabilização. Como que vai funcionar a impermeabilização desses lugares, se é que é necessária. Vai ter que avaliar projeto a projeto. A gente tem aqui um vídeo chamado, eu acho que é infiltração, e alguma outra coisa lá, o título dele. Se você digitar esse termo no nosso canal, você vai encontrar esse vídeo, você pode assistir lá, a gente dá algumas soluções, inclusive lá tem um passo a passo do material, para você conseguir fazer uma boa impermeabilização, por exemplo, no encontro da viga com a parede de alvenaria, como foi feita nesse caso aqui, que você vem com uma telinha de um material específico lá, que eu não vou me lembrar o nome agora, e você vem com uma borrachinha por cima, fazendo as camadas e tal, e depois pinta, como tá aqui, você nem enxerga aonde que essa borrachinha tá. Bom, a gente também tem que entender as características de uma estrutura semi-aparente. É quando parte da estrutura está à mostra. E a gente vem com a casa Peral. A casa Peral é uma casa projetada por mim, o projeto arquitetônico, né? Todas essas casas que eu trago aqui, o projeto estrutural é do Osmário, que é meu marido, sócio aqui na empresa. E aí, nessa casa, a gente consegue perceber que, veja, eu enxergo as vigas metálicas, mas não estou enxergando os pilares metálicos e não estou enxergando aquela movimentação da estrutura. A gente, né, enxerga e não enxerga, não está uma coisa tão em destaque como na última casa. Então, dá até a impressão que a estrutura metálica das vigas entra nas paredes. Não dá essa impressão que ela está entrando aqui, aqui? Lá ela faz só um contorno, parece até que fica flutuando. Isso permite que a gente tenha uma linguagem um pouco mais moderna e contemporânea e não tanto industrial. Aqui você já não enxerga nenhum tipo de fiação aparente, nem tubulação aparente. Está tudo muito mais na linguagem do embutido, do escondido, do acabamento, até as próprias paredes, né? A gente tem aqui vários tipos de acabamento de parede. Dentro da casa, então, olhando aqui, ó, eu estou olhando para esta janela de fora, agora eu vou lá dentro olhar para essa mesma janela, essa janela aqui. A gente tem essa cozinha integrada e você enxerga que mesmo com o pé direito duplo e tudo acontecendo, ela não está com aquela linguagem tão industrial. Estamos enxergando uma viga metálica aqui? Estamos. Mas aqui o restante está embutido dentro da parede ou dentro da caixa da lareira, mas de alguma forma a gente embutiu os pilares para essa casa não ficar com a linguagem tão industrial. Em alguns lugares, então, o que acontece? Eu acho, na minha opinião, tá? Que em alguns lugares a gente consegue ainda puxar essa linguagem industrial se for à vontade. Então, a estrutura semi-aparente, se você der uma escorregadinha, ela fica numa linguagem industrial. Na minha opinião, nesse ângulo aqui, a casa está mais industrial do que olhando ela de frente. Por quê? Essa junção, gente, aqui a gente enxerga os pilares metálicos, também aconteceram aqui porque a gente não quis deixar tudo em balanço. A gente quis fazer o apoio, aqui são pilares tubulares.
o fato da gente enxergar eles junto com esse container, junto com esses briques de acabamento, a estrutura no preto, a lambrisa no preto, tudo isso misturado, eu acho que até esse revestimento cimentício ajudou, faz com que tenha uma pegadinha industrial, não tem? Não traz assim um pouquinho para o industrial? Então, quando você usa a estrutura semi-aparente, se você não quer a linguagem industrial, você tem que pensar também em que tipo de acabamento de parede você vai usar. Talvez se eu usasse madeira nessa parede ao invés de bricks, já não teria mais esse aspecto industrial, ficaria mais aconchegante, tá? Aqui também algumas impermeabilizações têm que ser pensadas nessa casa especialmente por causa desse tanto de recorte que a gente tem, né? É recorte na estrutura, é recorte nos volumes, um beiral para fora, uma parede para dentro. Todos esses encontros de materiais diferentes, se estiverem expostos às intempéries, tem que ser estudada a forma de impermeabilização como em qualquer outro tipo de casa. Nessa casa aqui, a gente até priorizou fazer o beiral, né? Então, mesmo ela tendo uma linguagem mais moderna, ela tem beiral. E isso ajuda muito na manutenção da casa. Vamos então para as características da estrutura metálica embutida, que é uma estrutura escondida nas paredes. Nesse caso nosso, revestida por reboco. Então, essas paredes são do quê? Bloco cerâmico 6 furos, gente. Um material inovador chamado tijolo baiano. Por quê? Porque essa casa foi feita do lado de uma cerâmica. Então, por mais que você me fale que o fulano de tal do outro material é mais sustentável, nada é mais sustentável que o material que está ali do lado da casa, gente. E isso precisa ser analisado quando você pensa sobre esse critério da sustentabilidade. Então a gente pegou os tijolinhos baianos que estavam ali na cerâmica do ladinho, foram entregues na obra, então foi o material mais acessível, foi durante a pandemia essa construção, então tinha essa preocupação de logística, de não precisar de muito trajeto, de muito frete. Aqui onde está a estrutura metálica da casa? Eu sei que você está enxergando esses 2 mastros aqui. Eles servem para o pergolado que vai acontecer, que não aconteceu ainda. Mas a estrutura da casa você não está vendo. Ó, a gente tem aqui outra foto mostrando que... Cadê a estrutura? Não dá para saber onde a estrutura... Você está vendo? Não dá para saber onde a estrutura está. Será que eu tenho um pilar aqui? Será que eu não tenho? Será que eu tenho um pilar aqui? Onde que está a minha viga? Onde é que está passando a minha viga nessa casa? Então eu tenho essa foto que foi feita durante a construção da casa e mostra as vigas acontecendo. É praticamente o mesmo ângulo. E se você forçar a tua vista aí, você vai ver uma linha aqui, ó. Essa linha é dos tijolos quebrados, porque aqui a gente tem um vão daqui até aqui, ó. Tá acontecendo aqui, ó, um buraco, que é onde vai ser a porta, que é onde acontece essa porta aqui. Então, se você reparar, a gente tem um pilar de cada lado da porta. Opa! Que seria um pilar de cada lado da porta. Onde que a gente está vendo esse pilar? Não está aparecendo aqui, porque a estrutura está embutida, escondida. Outra característica legal da estrutura embutida, se você é projetista e você tem que saber, é que se ela não for no litoral principalmente, porque no litoral a gente prefere que você especifique uma estrutura aparente com tratamento de galvanização e pintura. Não é o caso aqui não é litoral, aqui é interior do Paraná. Então aqui foi utilizada uma estrutura metálica tubular sem tratamento de superfície, porque ela está dentro da parede, é uma estrutura simples, tem projeto estrutural, não é que qualquer pessoa pode fazer e colocar. Não vem me perguntar aqui a espessura do tubo que eu não vou falar, senão você vai ficar fazendo coisa errada na tua obra. É necessário sim o cálculo do projetista, mas veja que solução simples e rápida. Só para você saber, essa ampliação tem 80 metros quadrados e ela foi montada em uma semana com 2. O que é, Osmari? A estrutura metálica. A estrutura metálica, claro, a estrutura metálica da casa foi montada em uma semana com 2 funcionários.